14 de julho, Café com Deus Pai. Encontrando o seu lugar. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Quando Deus nos conecta a uma promessa, Ele também nos equipa para atravessar os desertos que surgirão em nosso caminho até alcançá-la. Ao reconhecermos nossa filiação, ganhamos clareza sobre o nosso propósito no mundo e dispensamos todas as mentiras a respeito de nossa identidade. Precisamos entender que os processos são inerentes a esta vida. Não há como alcançarmos a vitória sem sequer lutar. Um grande barco não é cuidadosamente fabricado para ficar atracado no cais, mas sim para enfrentar o alto mar, suportar grandes ondas e se manter firme quando se deparar com tempestades, pois assim ele estará cumprindo seu propósito. Da mesma maneira, não estamos na terra simplesmente a passeio, mas Deus estabeleceu planos e propósitos para cada um de nós e nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse chamado deve arder em nosso coração, motivando-nos a cumprir a vontade de Deus, pois dessa maneira encontramos a nossa posição de filhos, vivendo no centro da vontade do Pai. Nesse processo, naturalmente enfrentaremos dificuldades. Contudo, elas não surgem para nos destruir, mas para nos fortalecer na caminhada. Convido você a enfrentar as batalhas da vida não com pesar, tristeza ou murmuração, pois a Bíblia diz que as provações produzem perseverança e nos levam a alcançar maturidade. Portanto, devemos encará-las com fé e coragem, sabendo que através dos processos, Deus está nos aprimorando e tirando o melhor de cada um de nós. A frase de hoje é: em Deus Pai, nossa vida é transformada, nosso destino é mudado e nosso futuro é reescrito. Lendo mais uma vez: em Deus Pai, nossa vida é transformada, nosso destino é mudado e nosso futuro é reescrito. Hoje é o dia 195 de 365. Leitura bíblica de hoje é Filipenses, capítulo 2. E a palavra-chave é identidade. Identidade nos lembra que somos filhos de Deus. Somos filhos amados dele. Temos que assumir o nosso posicionamento de filhos e entender que, assim como os nossos pais nos matriculam na escola, nos ensinam as coisas do dia a dia e nós precisamos aprender os processos do dia a dia para ganhar independência até chegarmos na idade adulta, o Senhor também faz isso conosco. Ele, como Pai, nos coloca em provações para nos amadurecer. Vamos fazer a leitura de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses é uma carta que foi escrita para a igreja de Filipos. Quem nascia em Filipos era chamado filipense. Quem escreveu essa carta foi Paulo. Paulo foi um apóstolo de Jesus
que foi chamado depois que Jesus já tinha morrido. Quem quer saber mais sobre a história de Paulo, leia depois Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele estava perseguindo os cristãos para matá-los. De repente, ele fica cego, porque ele vê uma grande luz e ele cai no chão e ele ouve uma voz dizendo: Por que você me persegue? Ele pergunta: Quem está falando? Então Jesus diz: Sou eu, o Senhor Jesus. Então ele pergunta: O que eu devo fazer? E Jesus manda ele ir para uma casa e depois envia, alguns dias depois, um profeta chamado Ananias, que ora por Paulo e ele recobra a visão, e a partir dali ele passa a ser um pregador. Ele se prepara para ser um pregador. Leva algum tempo, cerca de 14 anos de preparação, mas depois ele se torna um pregador e ele, depois de algum tempo, escreve várias cartas para várias cidades. E ele escreveu essa carta para a cidade de Filipos, para os filipenses. E aqui no capítulo 2, ele nos fala que, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Veja que aqui no capítulo 2 ele está falando sobre a igreja de Filipos. Ele está dizendo: por vocês estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Como nós lemos na mensagem de hoje, quando você sabe que a sua identidade está em que você é filho de Deus e você está unido com Cristo, unido com Jesus, sempre lendo a Bíblia e orando, você tem perseverança, você tem força para avançar. E por vocês estarem unidos com Cristo, vocês são fortes e o amor dele, o amor de Cristo os anima. Quando nós estamos em Cristo, todos os dias nós podemos sentir, perceber, ouvir a voz dele. Ele fala comigo, ele fala com você, dentro do seu coração, trazendo iluminação no seu pensamento, mostrando coisas por meio de um sonho, usando pessoas para dar um abraço, um conselho, uma palavra a você quando você está na igreja. Então, o amor de Deus nos anima e vocês participam do Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo, o Espírito que mora naqueles que recebem Jesus. Então, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Quando nós estamos em Jesus, nós conseguimos manifestar a bondade por meio das nossas ações, das nossas palavras. E somos misericordiosos uns com os outros. A palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, que significa coração. Quando eu falo que alguém tem misericórdia, eu estou dizendo que essa pessoa consegue olhar para as outras e, mesmo com a miséria das outras, estender a mão, o abraço e trazer as pessoas com as suas misérias para perto do seu coração. É isso que Deus faz comigo e com você. Apesar das nossas misérias, Ele nos abraça para junto do coração dele. Ele nos recebe com o seu cordes, com o seu coração, mesmo com as nossas misérias. E Paulo está dizendo que o povo de Filipos estava assim. Eles estavam sendo bondosos e misericordiosos uns com os outros. Eles estavam perdoando as falhas uns dos outros e dando o cordes, o coração, para receber uns aos outros. Versículo 2: Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Paulo faz um pedido para eles, que vocês me deem essa grande satisfação.
de vocês viverem assim, em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. A alma é onde estão os nossos pensamentos e onde ficam as nossas vontades. A nossa mente é onde nós pensamos. Então, ele está dizendo que vocês tenham o mesmo pensamento, que vocês tenham o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Sempre estarem unidos em Jesus, sempre buscando o Espírito Santo, sempre vivendo em amor e em misericórdia uns com os outros. Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios. Tem uma outra versão que diz assim: nada façam por interesse próprio ou por vanglória. A vanglória é o desejo todo de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Versículo 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqui ele fala de empatia. O que é empatia? É preocupar-se com aquilo que é do próximo, procurar saber a respeito do que está acontecendo com o outro para poder ajudar. Versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. 6. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. 9. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é o mais importante de todos os nomes. 10. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos. 11. E declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então aqui ele está dizendo que Jesus estava no céu. Ele era o próprio Filho de Deus. Ele aceitou encarnar-se como um humano e viver como humano. Só que, além dele ter aceitado essa humilhação de deixar a qualidade de Deus e se tornar um humano, ele ainda foi humilde e obedeceu a Deus para morrer da forma como ele morreu, em uma cruz, sendo humilhado nessa condição humana. E foi porque ele aceitou o processo de Deus na vida dele que Deus honrou a Jesus e colocou o nome dele como o nome de mais alta honra, que todos terão que se prostrar diante dele e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 12. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Então ele pede que eles agora obedeçam muito mais aos ensinamentos. Paulo não estava presente. Nós sabemos que quando ele escreveu essa carta para os filipenses, ele estava preso em Roma. E ele escreveu essa carta para incentivar os filipenses a continuarem fazendo as coisas que estavam fazendo, mantendo a unidade da igreja. 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Veja esse versículo 13. Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele.
tanto no pensamento como nas ações. Na mensagem que nós lemos hoje, nós vimos ali que Deus ele nos coloca em processos. Às vezes, estamos passando por tribulações justamente para Deus nos dar condição de enfrentarmos desafios maiores, para que possamos cumprir o propósito dele em nossa vida. Nenhuma tribulação que você passa vem à toa. Deus está sempre agindo em você, para que você obedeça à vontade dele, tanto no pensamento como nas suas ações, para que você ganhe força, para que você aprenda como enfrentar esses desafios que você está enfrentando agora e possa depois ajudar as outras pessoas. 14. Façam tudo sem queixas, nem discussões. Quando passamos algumas tribulações, algumas pessoas reclamam. Elas começam a dizer: por que eu estou passando tudo isso? Ao invés de se queixar, ao invés de discutir, querer descontar nas pessoas à sua volta, peça para Deus: me dá forças, me dá fé, me dá graça para que eu consiga passar por esse mar alto, para que eu consiga entender o processo, para que eu amadureça e produza o melhor que o Senhor tem na minha vida. Pense em Jesus, quando ele estava sendo castigado antes de ser crucificado. Antes de Jesus ser crucificado, ele recebeu 40 chibatadas, ele foi posto nu, ele foi escarnecido, com os soldados cuspindo no seu rosto, colocaram uma, uma máscara que fechou a sua cabeça e começaram a agredi-lo com socos e disseram: fala quem foi que te bateu, se você é profeta. E tudo isso ele foi passando antes de ser posto para carregar aquela cruz e depois ter o seu corpo partido. E o texto fala que ele passou por tudo isso na leitura dos evangelhos sem dizer uma palavra. Então, por maior que seja a prova que possamos passar, não passaremos essa prova que ele enfrentou, e ele enfrentou tudo isso sendo inocente. Ele poderia dizer: por que eu estou passando isso? Mas ele passou tudo isso para que eu e você hoje tivéssemos o privilégio de acessar a Deus de maneira direta. 15. Vou ler o 14 de volta e ler junto com o 15. Façam tudo sem queixas nem discussões. 15. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. 16. Entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo. Esse dia de Cristo em letra maiúscula é o dia em que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Esse dia está escrito no livro de Apocalipse, que Jesus veio uma vez, morreu na cruz para salvar a todos os que aceitarem a Jesus. Depois de um tempo, ele voltará. Nós não sabemos qual o dia e qual a hora, mas os apóstolos, em suas cartas, escrevem: aceitem a Jesus e se preparem, santificando a vida de vocês, ou seja, deixando as coisas do mundo e se separando para Deus. A palavra santificar significa se separar das coisas do mundo e começar a buscar o conhecimento para honrar e agradar a Deus. Santifiquem-se para o dia de Cristo. E Paulo está dizendo: se vocês viverem
no meio das pessoas do mundo, brilhando como a luz, como as estrelas, e entregando a mensagem de Jesus, eu terei motivo de orgulho no dia de Cristo. No dia em que Jesus voltar e arrebatar a igreja, ele está dizendo: eu terei orgulho de saber que vocês fizeram aquilo para o que vocês foram chamados, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. É o que ele termina no versículo 16. Versículo 17. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Lembrando mais uma vez, Paulo estava preso em Roma e prestes a ser julgado por pregar o Evangelho. Quando as pessoas pregavam Jesus no início do século, elas estavam pregando que as pessoas poderiam ser livres em Jesus. E o Império Romano queria ter o domínio sobre todos os povos e eles consideravam que era uma ameaça falar a respeito de liberdade. Mas Paulo estava pregando a liberdade espiritual, a liberdade em Cristo, mas muitas vezes essa mensagem era lida pelo Império Romano como uma mensagem de estão querendo ser livres, vamos perder o domínio, o poder sobre eles. Tanto que em países comunistas é proibido pregar a Bíblia, porque no comunismo os ditadores colocam uma estátua e dizem que a pessoa é do Estado e o Estado é Deus e as pessoas devem honrar o ditador. Se você for na Coreia do Norte, você verá que lá tem uma grande estátua do Kim Jong-un, que é o líder daquele país. E ele não é o primeiro a fazer isso. A Bíblia conta que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, fez uma grande estátua e obrigou todos a adorarem a estátua. Você pode ler essa história na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 2. E você verá que eles ergueram uma estátua e disseram: adorem a nossa estátua. Paulo está dizendo que ele poderia ser sacrificado. Ele estava preso, ele poderia morrer. Mas ele fala: se eu morrer, porque eu preguei esse evangelho, então a minha vida vai ser um sacrifício para Deus. Se isso acontecer, lendo aqui a parte final do versículo 17, se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. 18. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. 19. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Timóteo era um jovem. Ele era filho de pai grego e de esposa que era judia. E Timóteo foi um jovem que aprendeu a ser pastor. Ele foi ensinado por Paulo. E Paulo aqui está dizendo para os filipenses: eu espero poder enviar Timóteo. Porque se ele enviasse Timóteo, Timóteo não estava preso. Timóteo estava livre. Timóteo poderia conversar com eles, fortalecer eles na fé e conversar, trazer notícias de Paulo na prisão e deles depois para Paulo, depois que ele voltasse da visita para os filipenses. 20. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês como eu me preocupo, e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. 21. Pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Veja, Paulo já falava que as pessoas estavam mais preocupadas com os seus afazeres. Elas priorizam as coisas desse mundo
e deixam as coisas do reino de Deus para depois em segundo plano. 22. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. 23. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim. 24. E confiado no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. O versículo 24 nos mostra que Paulo tinha uma confiança de que ele seria livre, de que a condenação não aconteceria ainda, que ele ainda conseguiria ter uma chance de voltar para ver os filipenses. 25. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Aqui no 25, nós vemos como a igreja de Filipos amava Paulo. Eles chegaram a enviar o Epafrodito, que era um homem da própria igreja dos filipenses, para trazer algumas coisas para Paulo quando ele estava preso. 26. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. 27. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim, e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. 28. Em outras palavras, Epafrodito ficou doente, Paulo estava junto com ele conseguiu se curar e Paulo ficou feliz por isso. 28. Por isso vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. 29. Portanto, recebam o Epafrodito com toda a alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele. 30. Pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Em outras palavras, o Epafrodito fez uma longa viagem de Filipos até Roma, onde Paulo estava preso, para levar aquilo que os filipenses separaram de colaboração e contribuição para Paulo. E ele arriscou a sua vida e chegou até mesmo a ficar doente em razão disso, mas ele conseguiu se curar. E Paulo aqui está dizendo que a igreja de Filipos poderia recebê-lo novamente. Depois dessa leitura de Filipenses, nós aprendemos que Jesus entregou a sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter o acesso livre a Deus. Você pode aceitar a Jesus como teu Senhor único e Salvador e dessa forma ter relacionamento com Deus. Esse é o grande favor que Jesus fez por nós. Ele enfrentou os desafios que estavam propostos para ele para realizar o propósito de Deus para a humanidade. Assim também, você pode receber Jesus e ter acesso a Deus e essa amizade de intimidade com Deus. Se você quer isso, ter amizade com Deus, então faça uma pequena oração em que você vai receber Jesus como teu Senhor e Salvador, vai escrever o seu nome no livro da vida e vai ter o Espírito Santo para andar com ele. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu Senhor. Então agora você deve orar, ler a Bíblia e buscar entender o que Jesus quer da sua vida. Você também disse que Ele é o teu Salvador. Você reconheceu que tem pecados e que quando Jesus morreu na cruz, aquela morte veio para salvar você dos seus pecados, a todos nós. Depois você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida.
Em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito sobre o livro da vida. Lá está escrito que nesse livro estão os nomes dos que receberam Jesus, como você fez agora. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que nós lemos aqui em Filipenses que quando nós temos o Espírito de Deus, nós participamos do corpo de Cristo. Conseguimos andar unidos, fortes no amor, com bondade e com misericórdia. É o Espírito Santo que faz isso na minha vida, na vida de todo aquele que está em Jesus. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé para que você conheça pessoas que seguem a Jesus e que possam ser seu apoio na caminhada com Deus. Ande em harmonia dentro dessa igreja e se batize nas águas. O batismo nas águas, quando você sai com o seu corpo todo da água, significa que o seu corpo foi lavado do pecado e que você agora quer andar com Jesus. E, depois de batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma comunhão em que é servido um pão que é partido e um cálice com suco de uva, onde o pão partido simboliza o corpo de Jesus que foi morto por nós e o suco de uva simboliza o sangue dele que foi derramado na cruz e que nos limpa do pecado. Fazendo isso, periodicamente você lembra que um dia ele voltará. Não sabemos o dia e a hora, mas a Bíblia ensina: vigiem e andem em santidade, colocando Deus em prioridade, porque Ele sempre vai cuidar de tudo que vocês precisam. Voltando aqui para a mensagem de hoje, a palavra-chave é identidade. A sua nova identidade é a de um filho de Deus. E a frase de hoje é: em Deus Pai, estando em Deus, a nossa vida é transformada. O nosso destino é mudado e o nosso futuro é reescrito. A nossa vida é transformada para produzir frutos que ajudam o mundo a encontrar Jesus. E o nosso destino é mudado para sermos fortes nos desafios do dia a dia. E o nosso futuro é reescrito, porque o futuro de perdição agora é um futuro de salvação. Vamos agradecer por Jesus ter aceitado essa identidade e ter morrido na cruz por mim e por você. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje, te agradecemos porque o Senhor nos ensina que o nosso lugar é como teus filhos. Esse é o nosso lugar. A mensagem de hoje é encontrando o seu lugar. O nosso lugar é em Jesus. E em Jesus vamos ter grande alegria de estarmos no céu quando partirmos dessa terra, porque entregamos a nossa vida ao Senhor e sabemos que os desafios diários, ao invés de serem motivos de queixa ou reclamação, são motivos de aprendizagem, fortalecimento, capacitação, força para conseguir avançar mais rapidamente na pregação do teu evangelho e no aprofundamento da intimidade do relacionamento com o Senhor, que é o que o Senhor quer de nós. Mostrar cada vez mais que o Senhor cuida de nós, mesmo no meio das maiores provas, porque ali o Senhor nos carrega no colo e nos leva para lugares mais altos e maiores. Pedimos que o Senhor abençoe esse teu filho e essa tua filha, que está enfrentando algum desafio, que o Senhor ajude aqueles que estão doentes, se existe alguém que foi preso ou da família, que o Senhor abra as portas e trate com essa pessoa, purificando e preparando-a para uma liberdade futura e que, glórias a Deus, possam frutificar no teu reino. Abençoa todos os lares, derrama salvação e abençoa todos com a força do Espírito Santo diariamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.